Agora nós vamos começar a ver como é que se estrutura o mercado cambial, ainda que de forma bastante estilizada. Esse nível de estilização é importante para que nós percebamos algumas características que são comuns a todos os mercados cambiais. Por óbvio, há especificidades e há mudanças ao longo do tempo em função da própria regulação e da dinâmica de mercado. Como primeira característica geral, vamos olhar os segmentos, os atores, os instrumentos e as regras. Quais são os segmentos do mercado cambial? O primeiro é o mercado à vista de câmbio, chamado mercado primário. É a relação direta entre o cliente, pessoa física, pessoa jurídica, e o intermediário financeiro, banco ou outra instituição autorizada a comprar e vender moeda estrangeira. E se forma um preço, a taxa de câmbio no mercado à vista. Nota que não há um único preço, há vários preços sendo formados e uma média diária, lá que é a Petax 800, que nós já havíamos tratado anteriormente, no caso do Brasil. O mercado secundário é o mercado entre intermediários financeiros ou entre intermediários financeiros e o Banco Central. O mercado virtual é o mercado derivativo, são contratos derivados dos contratos que tem como contrato subjacente subjacentes as respectivas moedas, ou moedas trocadas por juros, ou moedas trocadas do ponto de vista de opções de compra, do ponto de vista de trocas em contratos futuros entre distintas moedas. Vamos olhar em detalhes na sequência. Por sua vez, os atores deste mercado são todos aquelas pessoas físicas e empresas que estão comprando e vendendo moeda estrangeira ou divisas, são sinônimos, os intermediários financeiros, investidores diversos e as autoridades monetárias. As autoridades monetárias que não somente regulam este mercado, mas podem afetar o preço comprando e vendendo moeda estrangeira. As autoridades monetárias têm um poder regulatório, que vai depender de cada país. No caso do Brasil, o monopólio da moeda estrangeira e do seu uso é da autoridade monetária, que delega e que regula a utilização de moeda estrangeira. Então há vários contratos que são autorizados, alguns contratos que não existiam no passado existem hoje, outros contratos no futuro vão existir, dos próprios instrumentos, por exemplo, os contratos derivativos vão surgindo inovações financeiras. Eu tenho os regimes cambiais, regimes de câmbio fixo, regimes de livre flutuação, regimes de câmbio administrado, e as regras do jogo vão mudando conforme cada regime. Esta figura ilustra, de forma, de novo, bastante estilizada, essa ideia de que o mercado primário de divisas é a relação entre o banco e o cliente, ou entre o intermediário financeiro e o cliente. Então, cada exportador, importador, o turista que está indo para fora do país, o que está vindo visitar o país, investidores que estão trazendo recursos para esta economia ou levando recursos aqui para fora para comprar e vender ativos, eles precisam transformar uma moeda em outra e utilizam o sistema de intermediação financeira. O mercado secundário é um pouquinho mais complexo, porque ele envolve a relação entre os bancos, no que seria o mercado interbancário de moeda estrangeira. Existe o mercado interbancário de moeda doméstica, que é quando se forma a taxa básica de juros da economia privada, no caso do Brasil a CDI, que é muito próxima da Selic. Então a dinâmica do mercado interbancário de moedas estrangeiras, de divisas ou de câmbio, é muito parecido com a dinâmica do mercado monetário tradicional que forma a taxa de juros, porque é ali que o Banco Central atua, é ali que o Banco Central compra e vende moeda estrangeira, compra e vende contratos derivativos, procura afetar este preço a depender da sua política cambial, por meio de leilões de compra e venda de moeda estrangeira, de contratos de trocas de taxas, isso aí interfere na formação de preço do mercado à vista e no mercado futuro. Outro detalhe que é importante é que o mercado interbancário lida com estoques e não somente com fluxo, quer dizer, com fluxo e com estoques. Um banco pode, através do seu banco correspondente estrangeiro, conseguir uma linha de financiamento e traz dinheiro novo para a economia. Ou ele pode usar o estoque de moeda estrangeira que ele já possui. Então, tanto fluxos quanto estoques afetam aqui essa dinâmica. Por fim, é importante lembrar que, assim como no mercado monetário e assim como no comércio em geral, existem as operações de atacado e as operações de varejo. Então, o mercado interbancário, em alguma medida, pode ser percebido como um atacado. São transações em grandes volumes entre grandes clientes.
Então, eu estou no atacado, né, um grande banco está vendendo seus dólares sobrando para outro banco e se forma um preço. Se eu for tentar, pessoa física, comprar dólares, né, eu vou acabar pagando um preço maior do que um banco cobra de outro banco. Então existe o preço de atacado e o preço de varejo, digamos assim. Mesmo no mercado primário existem clientes pessoas físicas e pessoas jurídicas de distintos tamanhos que conseguem negociar taxas mais vantajosas. Aí se apura uma média aí dessas taxas, vai ser a cotação daquele dia. Por fim, inúmeros contratos são transacionados nos mercados derivativos. No caso do Brasil, nós tínhamos destacado a plena liberdade para que residentes e não residentes operem neste mercado, diferentemente do mercado à vista, em que somente as instituições autorizadas a operar com câmbio podem ter direito de transacionar moeda estrangeira, e nós, pessoas físicas e mesmo empresas, não podemos ter contas em dólares. E a importância aqui é que apostas que investidores fazem fora do Brasil podem afetar a dinâmica do nosso mercado financeiro. Então, por exemplo, se investidores fora do Brasil, lá em Nova York, estão apostando que o real vai se valorizar e querem ganhar dinheiro com isso, eles vão vender contratos, por exemplo, contratos NDF, que são os mais diversos tipos de ativos, mas NDF é sigla genérica para Non-Deliverable Forward, que é um contrato que não tem uma entrega lá na ponta. Eu estou apostando na variação de uma taxa. Então vamos pensar esse raciocínio, né? O banco ou aquele investidor lá fora imagina que o real vai ganhar valor frente ao dólar e que isso vai produzir um ganho financeiro para ele. Então ele vende reais no mercado futuro. O problema é que ele não tem esses reais. Como é que ele faz? Ele vem na BMF e vende dólares no mercado futuro, que equivale a comprar reais. Ele se protege, né? Digamos que ele fica com uma posição em aberto em Nova York e vem fechar essa posição na BMF. Só que quando ele vem para cá vender dólares no contrato futuro, o preço do dólar no futuro, tudo mais constante, vou imaginar que tem um monte de gente fazendo isso, acaba caindo. Então a própria aposta dele na valorização do real é incentivada por esse movimento. E isto afeta o comportamento do mercado à vista, como nós vamos ver no próprio modelo da paridade de juros. Então é importante compreender que esses três segmentos se interrelacionam.